A paz do Senhor Jesus para você, eu sou o pastor Maxwell Fajardo. Esta é mais uma escola dominical online da nossa igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, em Vila Perus. Será um prazer durante os próximos minutos conversarmos sobre mais uma lição que estamos estudando esse trimestre. Lembrando a você que nesse trimestre estudamos a carta de Paulo aos Efésios, que é o tema proposto pela revista Lições Bíblicas da CPAD. Está aqui a Igreja Eleita, a carta de Paulo aos Efésios é o tema desse trimestre. E hoje, especificamente, nessa semana, estamos estudando a lição de número 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Então eu convido você a nós estudarmos este tema, que são os primeiros versículos do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. E para tanto, eu quero convidar você para que façamos a leitura do texto bíblico da lição, mais especificamente capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, do versículo 1 ao versículo 10, que diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Dando sequência, então, ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios, nós chegamos agora ao capítulo 2. Eu quero observar com você cada um desses 10 versículos, que é a seção que nós vamos estudar hoje, começando pelo versículo 1, em que Paulo diz aos irmãos lá de Éfeso: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É importante mostrar que esse capítulo ele é uma continuação daquilo que Paulo já estava falando nos versículos anteriores. Você deve se lembrar lá da lição passada, em que ele termina o capítulo 1 dizendo que a vitória da ressurreição de Cristo é uma vitória que também foi estendida à sua igreja. Ele termina falando sobre os benefícios, as bênçãos que Deus concedeu ao seu povo. Então ele começa o capítulo 2 falando de mais algumas coisas que Deus operou em nós. Por isso que ele começa dizendo e vos vivificou, ou seja, é uma continuação daquilo que ele está acrescentando algo àquilo que ele já tinha falado no capítulo 1. E lembre-se, capítulo 1 ele termina falando justamente sobre todas as vitórias que Cristo concedeu a nós, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, nos fez parte do corpo de Cristo, e tudo isso só foi possível por conta dessa expressão, e vos vivificou. Só é possível nós estarmos ligados em Cristo, só é possível nós sermos corpo de Cristo, só é possível nós estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo, que é outra expressão que vai aparecer também na carta aos Efésios, porque nós recebemos vida da parte de Deus. Ele diz que Deus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Esse versículo fala de vida e morte, e que estar em Cristo significa ter recebido vida da parte dele. É importante nós pensarmos como nós podemos entender essa ideia de vida aqui nesses versículos.
o que vem a ser vida, o que vem a ser morte, nesses termos que aparecem aqui no versículo 1. Ele diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Uma das formas como nós podemos entender morte neste versículo é pensar morte como separação. Porque a morte é uma separação. No caso da morte no sentido físico, é uma separação física. Quem morre está separado de todos nós, não é? A morte traz uma separação entre as pessoas, né? Uma separação definitiva no que diz respeito a estar conosco aqui nesta terra. E quando ele diz que nós estávamos mortos em pecados, então a gente pode pensar morte no sentido de separação. Quem está morto está separado dos demais. E quando diz que nós estávamos mortos em pecados, nós podemos entender que nós estávamos totalmente separados de Deus. Lógico que aqui ele não está falando de morte no sentido físico. Ele está falando de uma ruptura total que o homem tinha em relação a Deus. O homem estava morto para Deus. E a gente às vezes usa essa expressão morte em outros sentidos. Você já deve ter visto, espero que isso nunca tenha acontecido com você, mas você já deve ter visto às vezes alguma pessoa que tem uma briga muito séria com outra e diz: olha, para mim você está morto. Ou seja, para mim é como se você não existisse. Cortou de fato todas as relações. É uma separação definitiva, é uma ruptura total. Então o apóstolo Paulo diz que ao estarmos desconectados de Cristo, ao estarmos desconectados de Deus, nós estávamos mortos para Ele. Estar morto em pecados, conforme aparece nesse versículo, significa estar totalmente desconectado de Deus. Significa estar totalmente separado de Deus. Significa estar vivo fisicamente, mas estar morto para Deus. É como se Deus não existisse para o fulano, porque ele não tem nenhum tipo de relação, não tem nenhum tipo de contato, não tem nenhuma proximidade com ele. Então o texto aqui diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. A partir do momento que nós vivíamos em pecado, nós estávamos, por natureza, separados de Deus, morto para Deus. Deus não representava nada para este homem que o apóstolo Paulo diz aqui antes. Havia uma ruptura total entre Deus e os homens. E diz que essa morte era causada por conta das ofensas e dos pecados. No comentário da revista, para você que tem a revista aí no tópico 1, o pastor Douglas Batista, que é o comentarista da lição, diz que esta palavra ofensa, no grego, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então veja, Paulo diz aqui no versículo que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. O que vem a ser essas ofensas? A ofensa é o passo em falso de forma deliberada. É nós, de fato, provocarmos algo que vai desagradar a Deus. É um passo em falso de forma deliberada. Veja, quando nós ofendemos alguma pessoa, nós estamos tomando uma decisão, nós estamos praticando um ato que a gente sabe que vai mexer com aquela pessoa. Isso é uma ofensa. A ofensa tem a ver com uma ação. Você age de tal forma que traz um desconforto, que traz uma tristeza para outra pessoa. E a Bíblia está dizendo aqui que ao estar longe de Deus, ao estar morto para Deus, nós o estávamos ofendendo, nós estávamos dando um passo em falso de forma deliberada. E ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. E esses pecados, ele diz aqui no versículo 2, em que no outro tempo andastes. Essa expressão andar
ela é fundamental nesse texto, porque ela vai aparecer aqui nesse versículo 2 e um pouquinho mais para frente ela vai aparecer novamente indicando outra coisa. Mas aqui, quando ele diz que nós andávamos no pecado, ele está dizendo que o pecado vai além apenas da ideia de atos praticados, mas tem a ver com um caminho de vida. O pecado é mais do que a soma de coisas erradas que nós fazemos. Às vezes a gente tem a ideia de que o pecado ele resume-se a isto. É a soma de coisas erradas. Como se ao terminarmos a nossa vida pudesse ser feita uma conta do número de pecados que a gente tenha cometido. Não é? Então, na Bíblia, vai aparecer em vários momentos pecados no plural, que tem a ver com os atos pecaminosos que nós cometemos, mentir, roubar, enfim, são os pecados. E existe também a expressão pecado no singular, que tem a ver com o procedimento, com a natureza, com aquilo que guia os nossos atos. Porque é possível, por exemplo, você conhecer alguma pessoa que ela pratica vários atos errados, vários pecados, e eventualmente até diz que se arrependeu desses atos que ela praticou, mas ela continua naquele mesmo procedimento. E aí você olha e diz, nossa, parece que a natureza dele é cometer aquilo. Por quê? Porque o pecado vai além dos atos cometidos. Ele tem a ver com uma postura do nosso coração, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós andávamos no pecado. Então o pecado tem a ver com um caminho que nós decidimos seguir. Tem a ver com um procedimento constante. Não é apenas os atos. Lógico, os atos são pecados também. Mas ele está dizendo que além desses atos, existe uma natureza pecaminosa. Nós andamos no pecado, ou seja, é algo que fazia parte do nosso cotidiano. Era a base a partir do qual a nossa vida se desenvolvia. Por isso ele diz, no outro tempo vocês andavam em pecado, andavam segundo o curso deste mundo. Ou seja, o mundo oferecia para nós qual deveria ser o nosso procedimento, e nós andávamos nele. Um procedimento de oposição a Deus, de conduta deliberada contra Deus. E nós andávamos nesse procedimento de conduta deliberada contra Deus, e por conta disso andávamos no pecado. É isso que o apóstolo Paulo diz que acontecia anteriormente com os irmãos aqui da cidade de Éfeso, com os irmãos efésios. E ele diz o seguinte, olha, vocês no outro tempo andavam assim, segundo o curso deste mundo. Veja, curso tem a ver aqui com caminho, procedimento. Havia um procedimento que vocês seguiam, que era um procedimento de pecado. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe das potestades do ar. Esse tema vai voltar depois no capítulo 6, que é inclusive a última lição deste trimestre. Mas ele está dizendo o seguinte, esse procedimento do pecado é um procedimento que recebe a aprovação do príncipe das potestades do ar. Ou seja, ele está falando aqui do próprio diabo. Há uma aprovação demoníaca para este procedimento, por esse caminho de vida que faz oposição a Deus. Então quem está nesse procedimento, nesse caminho do pecado, está recebendo esta aprovação. É isso que ele está dizendo aqui nesse versículo. Pois andavam segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não é que ele está querendo dizer que todo mundo estava possesso por um espírito. Não é nesse sentido que ele fala isso nesse versículo. Ele está querendo dizer que este mundo, esse caminho, esse proceder que faz
faz oposição a Deus, ele segue os princípios desse espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, não é um caminho projetado segundo a vontade de Deus. É um caminho que não agrada a Deus, mas que agrada ao príncipe das potestades do ar. É isso que ele está falando no versículo 2. E ele prossegue explicando como era esse procedimento, esse pecado anteriormente cometido. Ele diz no versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja, entre os quais todos nós também andávamos. Veja, não é que Paulo está fazendo uma crítica apenas aos irmãos de Éfeso, dizendo para os irmãos de Éfeso, olha, coitados de vocês, vocês eram os únicos nessa vastidão do Império Romano que desobedeciam a Deus, que estavam neste caminho de pecado. Paulo diz, não, todos nós andávamos nesse caminho de desaprovação a Deus. Por isso que ele diz que éramos por natureza filhos da ira. O ser humano, conforme nós já dissemos aqui em outras aulas, eu costumo comparar o ser humano na sua condição natural como um carro que está com um problema no alinhamento. Você já teve ou já andou num carro desalinhado, já dirigiu um carro desalinhado, um carro que precisa passar lá pelo alinhamento, pelo balanceamento? É aquele carro que você está dirigindo ele, mas ele naturalmente puxa para um lado. Se você soltar a mão do volante, ele naturalmente pende para a direita ou naturalmente pende para a esquerda. O que não seria natural no carro, né? Seria natural do carro você soltar a direção e ele permanecer reto, né? E o ser humano é assim. Ele tem uma pendência já para o pecado. E Paulo diz, olha, isso não é só com vocês não, irmãos de Éfeso. Não estou dando uma bronca particular, lembrando do passado de vocês, no sentido de dizer que vocês eram os únicos culpados nisso tudo. Ele diz, todos nós andávamos neste procedimento. Este é um problema universal. Todos os seres humanos estiveram ou estão neste caminho de desaprovação a Deus. E é algo que envolve, olha, os desejos da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos. Paulo não está falando que era só um problema que tem a ver com os nossos impulsos, com os nossos maus desejos, no sentido dos nossos impulsos sexuais, ou impulsos... Ele está dizendo que é mais ainda do que isso. Ele diz que é algo que envolvia tanto a nossa carne quanto o nosso pensamento. Ou seja, os nossos impulsos para fazer coisa errada, mas também todo o nosso ser, tudo aquilo que nós pensávamos. Ou seja, ele diz que há uma conexão entre o que nós pensamos e o que nós fazemos. E todo esse nosso todo, né? essa conexão entre carne e pensamentos, todo ele estava corrompido. Né? Então, veja, nós seguimos a vontade da carne e dos pensamentos. E por conta disso, éramos por natureza, então veja aquilo que eu falei, naturalmente pendíamos para o pecado. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja, a expressão filho, né, na Bíblia muitas vezes significa alguém que tem as características de algo. Então veja, Jesus, por exemplo, chamou lá de 2 dos seus discípulos de filhos do trovão. O que ele quis dizer com isso? Os 2 eram muito agitados. Então a característica do trovão parece que existia neles também. Então eles eram filhos do trovão. A Bíblia vai usar em algum momento, por exemplo, a expressão filhos da paz. O que quer dizer isso? São pessoas que têm a paz como sua característica. E nesse versículo, ele está dizendo que nós éramos filhos da ira. Ou seja, a ira era uma das características nossas, antes de nós nos encontrarmos com Cristo. Mas que ira ele está falando aqui? A ira de Deus.
O juízo divino, a ira de Deus já fazia parte das nossas características. Por quê? Biblicamente nós falando, nós podemos afirmar que uma das formas de Deus julgar as pessoas é fazer com que as pessoas permaneçam no seu erro. Às vezes, uma das formas de Deus nos julgar não é nem mandando uma praga sobre nós. É permitir que o desejo do nosso coração continue acontecendo. Deus nos mantém no desejo do nosso coração e nós mesmos acabamos percebendo a consequência disso. É o que Deus fez lá com o faraó, né? Endureceu o coração de faraó. O coração de faraó já era endurecido. E Deus permitiu que ele continuasse nesse coração endurecido. E veja como é que ele terminou. Então só o fato de Deus deixar que a gente cumpra o desejo do nosso coração já é uma forma do juízo divino sobre nós. Já passou por essa experiência? Quando você está educando o seu filho e o seu filho quer fazer alguma coisa que você sabe que é errado, que vai dar errado, e você não precisa castigar. Você diz, não, faz. Pode continuar fazendo o que você quer. E aí lá no final ele mesmo vai ser julgado pelas suas próprias ações. Então é isso que está dizendo aqui no texto, né? Nós éramos filhos da ira. Deus deixar que a gente cumpra o desejo do nosso coração e a gente próprio vai receber, vai perceber, né, o resultado das nossas ações. O salário do pecado é a morte. Então veja, apenas Deus tirar a sua mão de nós, deixar que a gente cumpra o que a gente naturalmente quer fazer, o caminho naturalmente será a morte. Agora nós chegamos no versículo 4. O versículo 4 é que faz toda a transição aqui do texto. Que esse texto é dividido em duas grandes seções. Primeiro, ele fala de como era a nossa vida longe de Deus, né? Resumindo aqui no versículo 2. A forma como no outro tempo nós andávamos. Lembrando que Paulo está falando aqui aos Efésios, mas ele próprio diz nesse texto que é uma situação universal. Todos nós estávamos enquadrados nisso que ele está falando. E a segunda parte do texto fala sobre a nova vida, o novo procedimento. E como é que dá essa guinada, essa transformação? Se dá a partir daquilo que ele diz aqui no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja, a grande guinada, a grande transformação, a grande virada na situação acontece por conta da expressão com a qual ele abre o versículo 4. Mas Deus. Isso é o que nós estamos falando em todas as lições desse trimestre. A iniciativa divina em nos conceder o perdão, em nos fazer parte do corpo de Cristo, em nos dar acesso à salvação. Se não fosse esse mas, né? Mas Deus, quer dizer, Deus viu a situação do ser humano e é bem isso, né? Deus, a gente, usando novamente uma metáfora com carro, a gente é um carro desgovernado, indo pela descida abaixo, sem freio. E Deus sabia que se deixasse a gente do jeito que a gente ia, o final era inevitável. Mas Deus decidiu intervir. Esse mas aqui é um mas poderoso. Mas Deus, ou seja, em determinado momento da história, Deus interviu. Em outras partes, a Bíblia vai dizer que essa intervenção de Deus foi planejada antes mesmo da fundação do mundo. Deus sabia que o carro iria descer desgovernado a descida e já planejou uma solução. Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. E eu pensei muito nessa expressão, que ele diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Na lição passada a gente falou que Paulo ele usa muitos adjetivos, né, na carta aos Efésios, você percebe, né? Ele diz aqui não somente que Deus tem misericórdia, e não diz só que Deus é rico em misericórdia. Ele diz que Deus é riquíssimo em misericórdia.
Paulo ele escolhe muito bem as palavras e ele usa adjetivos, superlativos, né, para poder indicar o tamanho da graça de Deus. Sempre que ele vai falar da ação divina nesse capítulo, nesse capítulo 2, já fez isso no capítulo 1 também, ele vai usar expressões fortes, né, adjetivos que são superdimensionados. E ele diz aqui, olha, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Veja, essa palavra misericórdia ela é fundamental para a vida cristã. O que é misericórdia? Quando é que você pede misericórdia para alguém? Você já pediu misericórdia para alguém? E aqui eu não estou falando nem de nós pedirmos misericórdia para Deus, mas veja, o que é nós pedirmos misericórdia para alguém? Você lembra de uma parábola que Jesus contou do servo que tinha uma grande dívida e que não podia pagar? E aí ele chegou para o seu credor e pediu misericórdia. Diz, sê misericordioso comigo e tudo te pagarei. Sê misericordioso. A gente pede misericórdia quando a gente não tem nada a oferecer. E a gente depende única e exclusivamente da boa vontade da outra pessoa para conosco. Quando você pede misericórdia, é porque você não tem mais nada para oferecer. Você não tem mais argumento, você não tem mais desculpas, você depende única e exclusivamente da misericórdia. Ou seja, da ação de boa vontade de outro em relação a você. Eu ouvi certa vez de um pastor uma história que diz que certo dia Napoleão Bonaparte condenou um dos seus soldados à morte. E ele tinha feito algo muito errado lá no exército e foi condenado à morte. E foi marcada o dia da sua execução. E diz que a sua mãe foi procurar o Napoleão e pediu para o Napoleão, olha, tenha misericórdia do meu filho, não permita que ele venha a ser morto. E aí o Napoleão disse para ela assim, olha, mas é justo que eu o mande para a morte. Ele cometeu um erro e eu tenho que praticar justiça. E aí a mãe dele disse o seguinte, exatamente, por isso que eu não venho pedir justiça, eu venho pedir misericórdia. O meu filho não merece, o meu filho está errado. Então a única coisa que eu quero pedir é misericórdia de sua parte para com ele. Essa é a ideia de misericórdia. Né? Misericórdia é uma ação em nosso favor que não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com nada que a gente tenha a oferecer. Né? A palavra misericórdia tem a ver com a miséria de um e o coração de outro. Quando você diz, Deus olha para nós e diz, eu vou abençoar esse mísero pecador. Mísero, que é uma pessoa mísera. Uma pessoa que não tem exatamente nada a oferecer. Quem age por misericórdia é aquela pessoa que está fazendo o bem para o outro sem que o outro tenha nada a oferecer, ou mesmo sem que o outro não mereça aquilo. Você pode ver, por exemplo, Salmo 85. Salmo 85 é um salmo que ontem nós estávamos lendo ele no culto doméstico aqui em casa. E o Salmo 85, lá no meio do Salmo, o salmista diz, Senhor, olha, a gente não merece, a gente errou, a gente falhou contra o Senhor, então a única coisa que a gente pede é misericórdia. Então veja, misericórdia é isso. Misericórdia é quando a gente não tem nada mesmo a nosso favor e a gente depende única e exclusivamente da boa vontade do outro em relação a nós. E o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo que Deus não apenas tem misericórdia, mas que Deus ele é riquíssimo em misericórdia. Tanto é que ele diz que por causa do seu muito amor com que nos amou, veja, a nossa salvação não foi feita apenas por intermédio do amor de Deus, ela também foi por causa do amor de Deus. O fato de Deus ser amor fez com que ele nos salvasse. Qual foi a causa de Deus nos salvar? Promover a salvação para nós, desenvolver um plano de salvação. A causa foi o seu amor. Porque Deus amou o mundo
e deu o seu Filho unigênito. Por que ele deu o seu Filho unigênito? Porque ele amou o mundo. A causa, a explicação é o amor de Deus. Ele diz que por causa do seu muito amor, de novo o apóstolo Paulo usando uma palavra para realçar, né? Não é só por causa do seu amor, mas por causa do seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí, entre parênteses, ele diz, pela graça sois salvos. Veja, lembra daquilo que eu estava falando, né? A misericórdia é você depender inteiramente da boa vontade do outro. O apóstolo Paulo diz, olha o tamanho da boa vontade de Deus para conosco. Quando Jesus nasceu, né, os anjos cantaram paz na terra e boa vontade para com os homens. Boa vontade para com os homens. Deus quer fazer bem aos homens. E aqui diz o apóstolo Paulo que quando Deus nos amou, nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas. Lembra daquele quadro que eu falei lá no começo da aula, de nós estarmos totalmente separados de Deus, estarmos andando num caminho que desagradava a Deus, ou como diz aqui o nosso comentarista, dando passo em falso de forma deliberada. Quando nós ainda estávamos naquela condição, o amor de Deus foi dirigido a nós. E o que Paulo está querendo dizer isso aqui? Por que ele coloca entre parênteses, pela graça sois salvos? Ou seja, nós não fomos salvos pelos nossos méritos, porque ninguém tinha mérito algum para oferecer diante de Deus. Tanto é que todos nós fomos amados por Deus antes que a gente pudesse oferecer alguma coisa. Então veja, Deus não te amou porque você é um bom pregador, porque você é um bom cristão, porque você é uma boa pessoa. Porque o apóstolo Paulo diz que quando Deus nos amou, nós não éramos nada disso. Nós não tínhamos nada, absolutamente nada para oferecer. Ou seja, a salvação ela não é baseada em mérito algum que nós tenhamos. Ela é pela graça. E aqui Paulo vai inserir um conceito que é fundamental em toda a teologia cristã, é fundamental em todo o processo da salvação, que é a graça, o favor imerecido da parte de Deus para conosco. Ou seja, a ideia de que a nossa salvação não é conquistada por nós. É um desejo de Deus que nós nos salvemos e nós respondemos a este desejo, né? E veja, não é porque a gente tenha acumulado alguma coisa que nos permite que nós sejamos salvos. A salvação não é baseada no acúmulo de nossas boas obras, porque quando Deus nos amou, nós não tínhamos nem obras alguma para oferecermos diante dele. Essa é a doutrina da graça, do favor imerecido. Tem um exemplo que eu sempre gosto de usar quando eu vou falar de graça. Os irmãos que já me ouviram falar em outras ocasiões, com certeza já devem ter ouvido eu falando esse exemplo. Então pegue uma pessoa que está servindo a Deus durante anos e anos a fio. Uma pessoa que é um servo de Deus fiel, está lá agradando a Deus, fazendo tudo que deve ser feito. E a gente olha para aquela pessoa e diz, ele vai para o céu, ele está salvo. E aí na mesma igreja em que está aquele irmão, está tendo um tiroteio lá na frente da igreja, e no meio lá do tiroteio entra alguém ensanguentado, dando seu último suspiro de vida, entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o Senhor o salva. E ele foi salvo. E ele tem a mesma salvação que aquele irmão que passou vários anos da sua vida servindo a Deus tem. E veja só, parece que nós somos encaminhados para o seguinte raciocínio. Um deles acumulou uma série de boas obras, fez uma série de coisas boas ao decorrer da vida, serviu a Deus com fidelidade, e o outro apenas nos últimos minutos da sua vida. E os ambos serão salvos. E aí que é a grande questão da graça.
O primeiro, ele não foi salvo por causa das coisas que ele fez. Ele foi salvo pela graça de Deus, da mesma maneira que o outro, que há poucos minutos da sua morte reconheceu a Cristo como Salvador e também foi alcançado pela mesma graça. A graça é que alcançou tanto um quanto o outro, porque pode parecer para nós que o primeiro merecia e o segundo não merecia, e parece que cria-se uma situação de injustiça. Mas a graça de Deus nos ensina que nenhum merecia e nem o outro merecia. Ambos foram salvos pela graça. É claro que o primeiro teve um privilégio muito maior de servir a Deus durante toda a sua vida. Nele se cumpriu o que está no versículo 10. Eu vou acabar pulando aqui já para o versículo 10, que diz que Deus criou as boas obras de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, a salvação não é pelas obras, mas as boas obras é algo que nós devemos praticar. Deus fez as boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Ou seja, as boas obras não são o que causam a salvação. Não é o pagamento pela salvação. Não é o meio pelo qual alcançamos a salvação, mas é o resultado da salvação. E graças a Deus, porque o primeiro irmão teve bastante tempo para apresentar esse resultado, essas consequências dele ser salvo. Mas não foi isso que fez ele ser salvo. Então perceba, isso é a graça que o apóstolo Paulo está dizendo. Todos nós fomos salvos pela graça. E não apenas salvos pela graça, veja o que ele diz no versículo 6. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Essa expressão juntamente quer dizer que Deus fez com que nós estivéssemos ligados à vitória de Cristo, que Cristo conquistou na cruz. Lembra que na aula passada, inclusive para você que não assistiu a aula passada, você pode encontrá-la aqui no nosso canal, lição 4, nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, maior milagre da história. E aqui está dizendo que Cristo foi ressuscitado e nós também fomos ressuscitados com ele. Cristo foi ressuscitado no seu sentido físico e nós, no momento em que entregamos a nossa vida a Jesus, lembra que nós falamos lá no começo que nós estávamos separados de Deus, mortos, separados. Em Cristo nós fomos religados novamente a Deus, nós somos ressuscitados, nós obtivemos nova vida. E diz aqui que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já passamos por essa primeira etapa da ressurreição. Nós fomos novamente religados a Deus, deixamos de estar mortos para Deus e aqueles que morrerem também serão ressuscitados no sentido físico. Aliás, todos nós, tanto os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, quanto aqueles que morrerem, serão ressuscitados, porque obterão um novo corpo no dia da vinda de Cristo Jesus. Então veja, que coisa importante que ele diz aqui no versículo 6. Nós passamos a ser participantes desta vitória. E ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos participantes da ressurreição de Cristo, nós obtivemos, porque Jesus ele é a primícia dos que dormem. É uma expressão que vai aparecer na Bíblia em alguns momentos. E diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais, ou seja, nós participamos do reino de Deus juntamente com Cristo. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que aquele que vencer se assentará no trono junto com Cristo, assim como ele venceu. Ou seja, nós somos participantes inclusive do seu governo celestial. Então, novamente, voltando àquele tema principal da carta aos Efésios, o plano no qual Deus inseriu a sua igreja, esse plano de redenção do universo em que a igreja está inserida.
Deus fez com que nós fôssemos inseridos nesse plano. Ele não apenas nos salvou, mas ele nos inseriu no seu plano de redenção, né? De forma ativa, fez que nós fôssemos participantes, nós nos tornamos o corpo de Cristo, ou seja, Cristo é quem governa todo o universo, governará o universo de forma plena, e nós somos o seu corpo, nós fazemos parte deste governo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, não por nós mesmos, ele volta a afirmar no versículo 6, mas em Cristo Jesus, por causa dele, por causa da ação dele, veja, não mais por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E por que Deus fez isso? Esse versículo 7 é muito bonito. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Veja o que Paulo está propondo aqui. Ele diz que Deus nos salvou para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Ou seja, nós iremos reinar com Cristo eternamente, estaremos com Ele eternamente no céu, e isso será uma demonstração do tamanho das riquezas da graça de Deus. Nós seremos, durante toda a eternidade, uma demonstração do que a graça de Deus pode fazer. Suponhamos que houvesse essa possibilidade de alguém olhar para a igreja reinando com Cristo durante toda a eternidade e perguntasse, mas como é que eles estão aqui? Como é que eles entraram aqui no céu? E alguém diria, foi por causa da graça de Deus. E alguém poderia dizer, eles não mereciam. E aí a resposta seria exatamente, eles não mereciam, foi simplesmente por causa da graça de Deus que eles alcançaram. Existe um hino muito antigo, né, que eu cantava quando era criança, e dizia, né, quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão uma voz olhando para mim, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui, e eu responderei, foi pela graça, a abundante graça de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Nós seremos durante toda a eternidade a demonstração do que a graça de Deus pode fazer. Glorificaremos a Deus durante toda a eternidade como uma demonstração do que é o seu amor para conosco. A graça de Deus que começa conosco nessa vida e vai até a eternidade. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, a salvação acontece por meio da graça, né? A salvação é pela graça, por meio da fé. Então imagina, a fé é a ferramenta que Deus nos disponibiliza para que nós possamos participar da sua graça. Imagine que a graça é como se fosse uma torneira jorrando água, e para beber dessa água a gente precisa de um copo. E que copo é esse? Esse copo é a fé. Então, por meio da fé, a gente tem acesso à graça de Deus. E, inclusive, esse próprio copo, que é a fé, nós obtivemos da parte de Deus. É Deus quem nos providencia esse copo para nós irmos até a fonte e bebermos da água, que é a graça. E como a gente adquire esse copo? Ouvindo a palavra de Deus. Diz a Bíblia lá em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, a gente adquire esse copo, que é a fé, com o qual a gente vai até a graça e recebe da graça e se alimenta da graça. Veja, a salvação é pela graça, por meio da fé. E de novo ele diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem nos deu, inclusive, a fé para que a gente possa se apropriar da graça de Deus. Então essa é a ideia da graça, né? Essa ideia da graça é que tudo depende de Deus. Nós, um certo dia, demos ouvido, acreditamos nesse chamado de Deus para a salvação, e como nós demos ouvido, Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para que a gente pudesse alcançar a salvação. Então a salvação não é um esforço humano,
Não, a salvação é a resposta que nós demos a esse chamado. Deus já fez todo o projeto da salvação. E quando nós o aceitamos, nós temos acesso a esta graça que Ele providenciou por meio de Cristo. No versículo 10 ele diz, então primeiro no 8 ele fala que isso não vem de vós, é dom de Deus, dom presente, carisma, né? Ou seja, o presente que Deus deu para nós. No versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse pelas obras, então você poderia chegar lá no céu e poderia ficar uma comparação entre quem fez mais boas obras, quem não fez. Não é o assunto da lição de hoje, mas a lei de Moisés, um dos objetivos dela é mostrar que pelas obras ninguém conseguiria se salvar. Porque a lei elencava uma série de obras que o homem poderia fazer para agradar a Deus. E ninguém conseguiu cumprir todas aquelas obras de modo a agradar a Deus. Porque a salvação não vem pelas obras. Nós não conseguiríamos fazer isso. E se a salvação fosse pelas obras, a gente poderia se garantir. E dizer, eu me garanto diante de Deus porque eu sou bom. Porque eu sou piedoso. Porque eu sou salvo, eu sou crente, porque eu me garanto. E aí Paulo diz, não, ninguém se garante. É Cristo quem garante as coisas por nós. Porque a salvação não vem pelas obras, justamente para que ninguém se glorie. A gente vai se gloriar em Deus. Então veja, todos nós fomos salvos pela mesma graça. Eu, você, todos nós que recebemos o chamado de Deus, né? Nós somos salvos por conta do grande amor que Deus demonstrou para conosco. E versículo 10, para concluir, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu já tinha adiantado esse versículo 10. Eu não estou dizendo que a gente deva dispensar as boas obras. Se a salvação não é pelas obras, então a gente não precisa de boas obras. E aqui Paulo diz, não, nós precisamos de boas obras. O apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, a gente foi salvo por meio da fé, né? A gente foi salvo pela graça mediante a fé. E esta fé, se ela é uma fé ativa, se ela é uma fé de verdade, necessariamente ela produzirá boas obras. Aquele irmão, a comparação que eu fiz dentre o irmão que serviu a Deus durante toda a sua vida e aquele que aceitou a Jesus minutos antes de morrer, aquele primeiro teve a oportunidade de exercer as boas obras. Ele foi salvo pela graça e ele sabe disso. Ele não foi salvo por causa do que ele fez. Mas pelo fato de ter sido salvo por Cristo, Deus lhe dá a oportunidade de fazer boas obras que demonstrem que ele foi salvo. Então esse é o papel das obras na nossa salvação. E nós somos salvos não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo, que foi consumada na cruz do Calvário. Amém, meu querido? Essa é a nossa lição de hoje, lição de número 5, lição gloriosa, né? Lição gostosa de... Para mim, eu estou me sentindo assim bastante empolgado explanando esse texto e espero que o seu coração esteja se enchendo de alegria como está o meu aqui ao falar. Eu te convido a estar conosco na próxima semana. Na próxima semana nós vamos continuar no capítulo 2 de Efésios. O tema da próxima lição é a condição dos gentios sem Deus. Uma lição bastante interessante. Vai nos falar sobre a relação entre judeus, gentios, como que se estabelece essa relação na igreja. Então, te convido a estar conosco na próxima aula, te convido a deixar o seu comentário aqui no vídeo, caso surja alguma dúvida, enfim, fique à vontade. E é uma bênção poder ocupar esse espaço também para podermos falar da palavra de Deus. Eu quero orar agora com você. Amado Deus, glorioso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Muito obrigado pela vida desse teu servo, dessa tua serva que está nos acompanhando. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de usarmos também esta ferramenta, Senhor, esta ferramenta virtual, para a glória do teu nome, para a edificação da vida dos teus servos que estão nos acompanhando. Queremos te pedir que o Senhor possa conceder-nos graça, possa nos conceder força, possa nos conceder vitória, possa nos conceder, Senhor, a cada dia a disponibilidade para podermos trabalhar para Ti e fazermos o melhor para a glória do Teu nome. Que a cada dia, Senhor, possamos ter a convicção da Tua graça que nos salvou e que opera em nós a cada dia. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que Deus possa te abençoar
receba o meu abraço em nome de Jesus.